Agora eu acordei. Decidi gravar esse vídeo assim, de manhãzinha de domingo, me deu essa vontade de gravar e falar um pouquinho dos livros que eu li. Não foram muitos, foram só 2 livros desse mês de maio, e também falar do que eu tô lendo. E uma coisa que eu gosto até de comentar é como a leitura ela se intensifica na minha vida a partir do início das estações invernais, ou seja, do momento mais de recolhimento mesmo da natureza. É quase... Gente, não é uma coisa planejada, não é uma coisa racionalizada. Entrou maio, finalzinho de abril, início de maio, entrou outono, entrou inverno, eu tô querendo ler, eu tô querendo ficar ali com os livros. Então, não que no verão eu não leia, na primavera e no verão, mas eu saio muito mais na primavera e no verão, eu tô muito mais expansiva. Uma coisa que eu já reparei na minha rotina, eu observei isso em mim. Deixa eu botar isso aqui. Foi o livro A Primeira e Última Liberdade, do Krishnamurti, né? Na verdade, o nome dele, deixa eu ver o nome inteiro aqui, para eu falar com o respeito devido, não só o sobrenome. Jiddu Krishnamurti, né? Que foi um filósofo indiano da filosofia taoísta, né? Gente, eu não sou especialista em filosofia chinesa, em filosofias e religiões chinesas, mas eu sei que o taoísmo tem a ver com essa coisa do Tao, né? Que seria você estar em harmonia com a natureza, estar ali sem resistência, o que é uma coisa que para a energia feminina é interessante da gente ler, é interessante da gente conhecer, né? Esse livro, que na verdade ele é um compiladão, né? Um resumão de várias palestras que ele deu, de entrevistas que ele deu, lá nos anos 70, nos anos 60, 70, pelo que eu entendi, ele se reunia com as pessoas e as pessoas faziam perguntas a ele e ele ia respondendo. Então aqui a gente tem, na primeira parte, textos, que eu acredito que são transcrições de palestras, e na segunda parte a gente tem entrevistas mesmo, as pessoas perguntando. Você tem aqui, por exemplo, sobre as relações. Aí alguém pergunta: o senhor fala frequentemente de relações, em sua opinião, o que isso significa? Então, enfim, aí você vai lendo ali a resposta dele. É um livro divertido, assim, é um livro interessante, por quê? Porque você vai lendo um pouquinho, né? Você não precisa ler esse livro inteiro de uma hora para outra. Você pode todo dia pegar um pouquinho, sentar para ler. Foi assim que eu fiz. Eu tinha ouvido falar desse livro. Esse livro não foi para mim uma leitura que eu busquei. Isso aqui faz parte daquelas coisas, das aleatoriedades, ou melhor, das sincronicidades da vida. Eu fui no shopping, estava tendo uma feirinha, livros a R$15, a R$10. E esse daqui estava a R$15. Eu achei o título muito interessante. A Primeira e Última Liberdade. Então ele vai falar aqui da visão dele de mundo, né, da visão dele da realidade, que é uma visão taoísta. Ele vai falar da importância da gente não ter crenças muito rígidas, que não permitam que a gente mude de ideia, que a gente conheça ideias novas. Ele vai ser bem crítico à ideologia em geral. A gente precisa entender que o Krishnamurti, ele viveu em um período, né, em que ele pegou as primeiras 2 guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, as primeiras guerras mundiais, né? E pra gente que nasceu depois dos anos 50, dos anos 60, ou seja, que isso já tinha acontecido, isso é uma realidade, a gente estudou nos livros, isso começa a ser totalmente assim, a gente vai perdendo a sensibilidade da coisa, né? Ou a grandiosidade do que foram essas guerras. Mas para as pessoas que viveram e que viram, foi uma coisa, gente, traumatizante, como uma pandemia, por exemplo. É uma coisa extremamente traumatizante coletivamente para as pessoas. Por quê? Porque é um nível de insegurança e medo. Imaginem que amanhã a gente está numa 3ª guerra mundial. Deus nos livre. Ai, meu Deus. Mas imaginem o que isso traz para o nosso estado mental, para o nosso estado emocional, né? E tudo isso por causa de quê? De ideologia. Antigamente, a Primeira Guerra, na verdade, foi mais sobre território, mas a Segunda Guerra, ela foi extremamente orientada por ideologia, né? O nazismo. E também, se você pensar, nesse inteirinho, na Rússia também
desde o início do século XX, estava acontecendo umas coisas horríveis também, em nome de ideologia. Então, quem viveu essa época viu o transtorno que ideias podem causar se a gente não tiver cuidado com elas, né? Comunismo, nazismo, fascismo, são ideologias. E todo mundo acha que a sua tá certa, e é isso que ele vai dizer aqui. Então ele vai te provocar, ele vai encher o teu saco, porque ele vai, né, colocar em risco ali as religiões também. Ele vai falar, então você acredita em Deus? Então se você acredita nesse Deus aí, você já tá contra todos os outros deuses. Então você já tá bélico, você já tá brigando. Então assim, quem é muito religioso, quem é muito cristão, quem é muito, enfim, né, vai querer brigar com ele aqui. Quando eu lia, eu me permiti ouvir o que ele tinha a dizer. Concordei com muitas coisas que ele disse. Com outras eu acho que é um pouco, sabe, é demais também. A filosofia chega num nível que ela começa a ser muito imaterial e a gente não consegue alcançar o raciocínio. Por exemplo, quando ele fala de desejo aqui, né, o desejo, o anseio. Porque ele vai dizer que ansiar é estar em conflito, quer dizer que você não tem aquilo. Então, não anseie, não deseje. É você querer, na verdade, um ser humano que não existe. O ser humano, ele deseja. Desde que ele é bebezinho, ele deseja. Ele olha pro peito da mãe e vê o leite ali, eu quero meu leitinho. Então, não tem, assim, eu acho que às vezes o pessoal do Tao, o pessoal do budismo, não que eles sejam a mesma coisa, tá, gente? Mas, assim, eu acho que existe uma... E o cristianismo também tem um pouco disso. É você querer do ser humano uma coisa que o ser humano não consegue ser. Que é uma perfeição que não existe para o ser humano. Na minha concepção, eu sou muito cética a respeito do ser humano. O ser humano já me provou muitas vezes que não adianta a gente esperar perfeição, né? Por isso que eu acho que o santo, ele não quer ser santo. Ele se tornou santo porque ele era virtuoso. E ele vai falar isso aqui. Quanto mais você fica dizendo que você quer uma virtude, você quer ter aquela virtude, ou que você tem aquela virtude, menos você é e tem aquela virtude. Né? O virtuoso. O virtuoso verdadeiro, ele nunca falou que era, ele nem quis ser, ele simplesmente era. Né? Então, enfim, São Francisco de Assis não se tornou santo porque ele queria ser santo. Né? Foi muito difícil a vida dele de abrir mão de tudo que ele tinha, de tudo que era maravilhoso na vida financeiramente, se despojar de tudo em prol de uma fé, de algo que era invisível para ele. Então, faça isso. Né? E aí a gente começa a pensar num santo. Mas enfim, então assim, o livro ele traz esses questionamentos e você tem que estar apto a não ficar julgando o tempo inteiro que você está lendo o livro, né? Senão você vai ficar ali pé da vida e não termina. Se permita ouvir o que o cara tem a dizer e depois, eu por exemplo, né, depois eu fiz várias anotações aqui, inclusive em alguns momentos botei, não entendi o que ele queria dizer, que ele quis dizer com isso aqui, não concordo, não consegui entender, por isso não consegui ver onde que eu caio ali no espectro do sim ou não em termos de identificação, né? Mas eu super oriento, achei muito bonito algumas partes do livro, quando ele fala principalmente sobre o amor. Ele vai dizer que a mente, ela está como um bloqueio ao amor. Só ama quem supera a sua mente. Inclusive, a primeira e última liberdade da qual ele está falando aqui é a mente, né? É você libertar-se. Ele vai meter o pau no intelectual. Ele vai meter o pau com aquele jeito doce, mas se você entender, você entendeu. O segundo livro que eu li foi Damien. Eu não sei porque que na minha cabeça fica sempre Damien, porque eu sou uma daquelas pessoas que gostam de filme de terror e assisti muito A Profecia. Então, eu leio Damien, mas já a cabeça tá Damien. Ai, meu Deus, ninguém merece. Pra quem nunca ouviu falar, A Profecia é um filme muito antigo de terror aí, de suspense, muito, muito bom, inclusive. Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Mas, enfim, Damien é uma obra escrita pelo Hermann Hesse, ou Hesse, né, que é um autor alemão, eu acho que ele era alemão. Eu não conheço profundamente a vida do Hermann Hesse. Eu ouvi muita coisa, li muita coisa assim, de pessoas que gostam, que indicam, que sugerem a leitura.
também é uma figura ali do século XX, né? Uma figura que influenciou, me parece, ali a Alemanha da época, os jovens daquela época, porque ele vai falar muito sobre formação de caráter nesse livro aqui, Demian. É um tipo de romance de formação, na minha concepção, porque ele está mostrando ali os anos de formação, coming of age, como se fala em inglês, de um jovem, né? de um menino, né? De classe burguesa, que se chamava muito de burguês na classe média alta, eu diria, porque ele vai para um liceu, ele vai para uma escola interna, né, para meninos, o que é um negócio que, né, a gente sabe que não é de hoje, que é para quem tem condições de bancar. Então, basicamente é isso, ele vai conhecer um menino que vai ensinar para ele algumas coisas sobre o lado sombra da vida das pessoas, a necessidade que a gente tem de ter esses dois lados, né? Um é aquele que é mais suave, aquele que é amoroso, o outro é um lado mais agressivo, muitas vezes até mesmo animal. Eu acho que aqui tem muito de psicanálise, eu não sei se o Hermann Hesse era interessado em Carl Jung, mas o que ele fala aqui sobre esse menino, né? Ele chegando, Sinclair é o nome dele, ele entrando em integração entre o lado sombra e o lado luz, me fala muito da psicanálise, principalmente da psicanálise junguiana, porque aqui ele tem sonhos, e os sonhos têm significados, né? E ele vai desenhar o quadro ali de uma mulher, mas ele acaba desenhando o Demian, que é o garoto que ele conheceu, que ensinou para ele sobre essa outra face da vida, né? Que é uma figura meio Nietzscheana, parece que o Demian parece Nietzsche, conversando com o Sinclair ali, né? Falando do homem e as suas potencialidades, enfim. É um negócio que eu prefiro ler pelo que o livro me deu. Eu sei que tem milhões de análises na internet e que a fortuna crítica fala isso e fala aquilo, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ter a minha experiência com o livro, independente do que os críticos falam daquele livro ou do que a cátedra intelectual falou daquele livro. Se eu fosse uma jovem de 1925 pegando esse livro para ler, qual seria a minha percepção dele? História de um menino crescendo, amadurecendo e percebendo que a vida ela não é uma superfície, né? A vida ela tem profundidade, ela vai além daquilo que você experiencia ali na sua casa, com a sua família, e também essas personas que a gente tem, né? Dentro da casa você é o filhinho amado, inocente, só que a gente vai crescendo, o seu lado inocente vai desaparecendo, e você pode se sentir um pouco culpado de crescer, né, de superar esses sentimentos juvenis em relação aos pais, por exemplo, né? Ver os seus pais como pessoas e não mais como aqueles seres maravilhosos, pelo menos para quem teve pais presentes, né, carinhosos, enfim. E você se sente desconfortável, vai mostrar aqui, né, esse desconforto dele em crescer e descobrir o seu lado sexual, descobrir o seu lado menos, digamos assim, aprovável pelos pais, né? Aquela coisa do filhinho da mamãe, né? Ele vai superando isso, ele vai superando essas personas e ele vai encontrando ele mesmo. E essa figura do Demian, que é, né, o livro, o título do livro é o nome do rapaz, é essa figura que vai meio que ajudá-lo nesse caminho de entender um pouco quem ele é, né? Para algumas pessoas esse cara nem existe, esse cara é um duplo, seria ele mesmo, né? Eu não vejo dessa maneira. Ele conheceu a mãe do cara, né? Você pode fazer uma análise junguiana desse livro, em que todo mundo é uma pessoa só, né? Um sonho, em que todo mundo num sonho é você, que a visão analítica junguiana seria essa, mas eu não vou fazer uma análise junguiana, porque isso não é um livro junguiano, né? Eu estou lendo o livro pelo livro. Eu achei bem interessante, achei que tem partes lindas, é realmente muito, muito belo, muito bem escrito, tem passagens aqui, vocês podem ver que eu marquei bastante, né? Tem coisa, mas eu confesso para vocês que não foi uma leitura que tenha me cativado no sentido de eu não posso esperar para ler esse livro, né? Eu tento manter sempre um capítulo por dia para poder terminar aquele livro em algum momento.
Mas assim, eu não posso dizer que eu estava louca para ler esse livro, que o livro realmente... E ele fica melhor a partir do finalzinho, ali no dia da terceira parte do livro, né? Final mesmo, a parte já as últimas 50 páginas, o livro ficou mais interessante para mim. Se eu fosse mais jovem, se eu tivesse 20, 21, talvez esse livro me pegasse mais. Mas ele, na verdade, não me deu muita novidade. Em termos históricos, ele vai ser interessante também, do ponto de vista de você ver ali a explosão da guerra, né? O que esse período ele pode ter motivado no jovem, principalmente no jovem homem da época, que o homem ia para a guerra, né? Então é interessante nesse sentido, mas é isso. Eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco, não decepcionada, mas assim, eu acho que esse ainda não foi o Hermann Hesse que me cativou. Talvez o tal do Siddhartha, né? Porque eu tenho ali 3 livros, eu comprei o box no ano passado. Então, talvez o Siddhartha ou o Lobo da Steppe, que é considerado a grande obra dele, venha a me cativar muito mais. Fui ali pegar pra gente os livros que eu estou lendo nesse momento, para mostrar para vocês. Eu estou lendo meu primeiríssimo José Saramago. Comecei pelo Memorial do Convento, que é de fato considerada a grande obra dele. Eu sei que não é o preferido de todo mundo, mas para mim, como alguém que não conhece o José Saramago, começar pelo Memorial do Convento faz muito sentido, porque foi o livro pelo qual ele ganhou aí, né, o Nobel de Literatura. E eu tô gostando muito, eu tô achando muito divertido, eu confesso que no início eu tive uma certa dificuldade, né, porque a leitura na linguagem portuguesa, né, português de Portugal, né, é difícil para quem é do Brasil, pelo menos para mim, que não estou acostumada a ler escritos em português. Né. Eu li Camões, enfim, há muito tempo atrás, nem me perguntem, eu estava na faculdade, mas assim, é uma leitura que exige atenção a princípio. Só que depois que eu peguei, eu fui. Né? Depois que eu entendi como ele escreve, acabou o problema. Né? Deixou de ficar um pouquinho truncado e foi. E eu tô adorando. Ele é muito engraçado. Tem um lance aqui dos franceses e os bacalhau, gente, sinceramente. Vocês precisam ler. Eu gargalhei de rir nesse momento. E ri várias vezes, porque ele é muito sarcástico, ele é muito, sabe, ele tem a língua ferina, como a gente fala aqui, né? E ele vai sacanear geral aqui, porque ele vai falar da sacanagem dos reis, né, da monarquia em Portugal, né, da sacanagem de pegar o ouro do Brasil. Assim, a leitura tá fluindo bem, eu já tô, acho que quase na metade. Eu leio pelo menos um capítulo por dia e tô gostando. Eu também estou lendo a autobiografia O Mundo de Ontem, do Stefan Zweig. Né? Vocês lembram aí que eu falei da biografia dele de Maria Antonieta no ano passado? Lembram? Lembram? Eu fiz um vídeo sobre a biografia dele de Maria Antonieta. E esse cara, gente, ele tem uma leitura tão gostosa para você estar, sabe assim, parece que é música cantando pelos seus ouvidos, assim, tipo um Chopin, sabe aquela música Debussy? Aquela coisa bem suave. Ele é muito, muito suave na narrativa dele. Né? E eu adoro biografias e autobiografias. Né? Adoro ouvir o que a pessoa tem, principalmente autobiografia, memórias, né? E o terceiro livro que eu estou lendo é esse aqui, que é um romance brasileiro de mais de 900 páginas, um negócio de fôlego mesmo, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Me foi indicado por umas 3 clientes minhas. É a história de uma mulher muito comprometida em viver. Né? Foi isso que me disseram. E eu tô no iniciozinho, já tô sofrendo, né, gente? Eu até vi a Laura do canal Livros e uns Buquês de Etc, eu acho. Ela é uma psicóloga falando desse livro aqui. Né, ela meio que refletiu um pouco sobre o que eu também sinto lendo esse livro. E é isso, gente. É isso que eu tô lendo. Provavelmente vou pegar mais alguma coisa para ler essa semana, além disso aqui.
Mas é aquela coisa, vai lendo um pouquinho, uma hora você termina, não tem competição, não é sobre quem termina de ler primeiro, é sobre o quanto você conseguiu se entregar àquela leitura enquanto você a estava fazendo, né? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.